Chaitanya Prabhu Nityananda. Olá, eu sou Ed Maia, terapeuta e professor holístico, e o vídeo de hoje eu queria falar um pouquinho sobre a questão da mediunidade e a terapia holística. É muito comum aparecer para mim esses tipos de questionamento a respeito de como que eu trato a minha mediunidade e como que a terapia holística abraça isso em mim. Ou então, se eu preciso ter uma aptidão, ter algum trabalho mediúnico, algum tipo de trabalho religioso, por exemplo, para poder procurar esse tipo de ajuda. Né? Vamos lá nessa base. Né? A terapia holística, o papel do terapeuta é um papel de ajuda. Toda terapia, de uma certa forma, é algo que vai olhar para você e vai auxiliar no seu processo, seja ele qual for. Né? Nós temos aí as psicoterapias, né? Que é uma vertente das terapias que vai trabalhar a questão mais psicológica, comportamental, a gente vai ver isso na psicologia muitas vezes. Só que o terapeuta holístico, a formação dele engloba técnicas de intervenções que vão de encontro a alguma demanda que a pessoa vai trazer, seja no nível físico, mental, emocional, espiritual, né? Ou seja, vai abraçar, né, esse ser como um todo. Então, para começar a arranjar isso dentro da gente, é importante perceber que a questão mediúnica que todos nós temos, ou seja, a abertura para um sexto sentido, ou o que eu vou chamar aqui de uma hipersensibilidade, ela está muito mais envolvida com a nossa abertura para vivenciar isso que eu chamo de hipersensibilidade. Todos nós, eu acredito que temos essa hipersensibilidade, né? Esse sexto sentido, essa forma de sentir algo além do que nós estamos acostumados com os 5 sentidos que nós temos. E no caso da mediunidade, né, a gente pode pegar aí alguns conceitos religiosos, né, do tipo, um médium, ele é o meio entre um mundo e outro. Eu vou trocar um pouco essa palavra e vou falar como se fosse assim, o médium, ele é a pessoa que ele está entre um campo, que é o seu campo pessoal, a sua história, aquilo que ele vivencia, aquilo que ele é de uma certa forma, e ele consegue ir de encontro a outros campos, né? Ele consegue perceber outros campos, outros sistemas, né? Então essa hipersensibilidade que nós vamos desenvolvendo durante a vida, né? O campo mediúnico, eu vou chamar também de corpo mediúnico, né? Ou seja, é algo que precisa da gente exercitar, nossa musculatura, que tem muito a ver com o nosso encontro, né? com a parte nossa do autoconhecimento, que é uma outra jornada também que vai junto, né? Ou seja, quando eu começo a me conhecer na minha sensibilidade, naturalmente algo da minha consciência vai começando a ganhar luz. O trabalho mediúnico, na verdade, ele pode ser sim atrelado a algum ritual religioso, né? Nós temos várias religiões hoje que usam da mediunidade, dessa hipersensibilidade, dessa comunicação com espíritos, por exemplo, né? com outras formas e outros campos, né? Mas existe aquela mediunidade dentro do vasto campo de mediunidade, de hipersensibilidade, que basicamente vai só me desenvolver de acordo com a minha consciência de vida. Né? Eu vou criando consciência e essas consciências instaladas em mim vão me trazendo mais percepção de quem eu sou. A mediunidade não seria algo, por exemplo, que eu pego, ou a hipersensibilidade, não seria algo que eu pego e coloco numa caixinha e abro às vezes, né? Aquilo faz parte de mim. A maneira com que eu vou ganhando consciência, eu vou trazendo para as minhas vivências aquilo que eu trago como sensibilidade, né? E começo a dar voz para isso de alguma forma através das minhas escolhas. Nossa parte mediúnica ou hipersensível talvez esteja presente em todos nós. E dentro de algum momento na nossa vida, por exemplo, ela começa a ser trabalhada de uma forma junto ao ganho de consciência. Né? O amadurecimento, a conexão intuitiva, né? E como um corpo, a gente vai fortalecendo essa musculatura de acordo com o que a gente vai usando, né? Ou tendo consciência de que ela existe em nós. Então, a maioria dos terapeutas holísticos, eles já vêm de uma vertente religiosa, às vezes dogmática, às vezes com uma experiência mediúnica junto com os guias, mestres, mentores, né? E traz isso para a terapia holística. Eu trago isso para dentro e integro dentro do que eu sou. O perigo, muitas vezes, que eu vejo é disso se engessar e o terapeuta holístico sair da parte da terapia e virar, por exemplo, outra coisa que não seja um terapeuta, né? Eu posso ser um guru, eu posso ser um mestre espiritual, eu posso ser
alguém que está andando na frente, com uma linha de conhecimento espiritual acima dos demais, muitas vezes, ascensionado. A questão que pega para mim muito é, se eu me proponho a ser um terapeuta, ali existe uma outra postura, né? Em que eu posso trazer minha mediunidade para ela, assim. A terapia holística, ela vai trabalhar com um nome que todo mundo dá, muitas vezes, que é energia, né? Essa palavra aparece muito. Então, tipo, sou terapeuta holístico, trabalha com energia. Nós estamos trabalhando com energia o tempo inteiro, né? Aliás, energia é o que faz o trabalho acontecer, isso até na física a gente vê, né? Então, o que a gente vai ter é uma percepção, muitas vezes, além, usando muitas vezes essa hipersensibilidade que nós temos, podemos entender como que isso vai de encontro àquilo que a gente está fazendo. Não precisa ser terapeuta holístico, por exemplo, ou um terapeuta, para me desenvolver espiritualmente, né? O trabalho mediúnico nem sempre vai estar junto ao trabalho terapêutico, mas com certeza em algum momento eles vão se encontrar. E quando eles se encontram, eles não vão se misturar, né? Eles vão se complementar de alguma forma. Então, para quem já tem essa sensibilidade, né, já trabalha mediunicamente e sente vontade de ser terapeuta holístico, saiba que o principal mesmo é começar a se conhecer tanto num campo quanto de outro, porque não vai ser o mesmo tipo de trabalho oferecido. E para quem tem muito medo de me desenvolver mediunicamente, essas coisas todas, são as frases que a gente escuta muito, na verdade tem muito mais a ver com uma resistência a desenvolver esse lado que está presente em todos nós, que é essa hipersensibilidade. A consciência que a gente vai criando dentro do que nós somos ajuda muito no nosso caminho espiritual. Tanto um quanto o outro pode ser usado, sim, campos mediúnicos para acessar novas consciências e isso ajudar a gente de alguma forma. Então, nenhum é mais importante do que o outro e nem sempre os dois vão andar juntos, mas quando anda, com certeza algo ali vai ser muito mais proveitoso. Para quem tem medo de terapias holísticas, né, ou acha que tem que ter algum movimento religioso, dogmático, alguma fé em algo que seja ligado a espíritos e espiritualidade, saiba que a terapia holística ela vai trabalhar o seu campo espiritual da forma que você trouxer, né? Ela não vai tentar implantar nada que você não dê conta ou que não consiga. Tá bom? Então esse foi o vídeo, espero ter ajudado vocês. Até!